todo o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse também a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, sua mulher, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Deus nos abençoa, Pai. Ser gracioso conosco, fazendo o teu rosto resplandecer sobre nós, meu Deus, através da pregação da tua santa palavra, Pai. Nós possamos amar o Senhor, meu Deus, possamos receber de ti, Pai, esse cuidado especial, Pai, que o Senhor tem para com o teu povo, meu Deus. E não apenas nos fazemos presentes aqui de modo físico, Pai, mas de fato, Senhor, podemos ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, de modo verdadeiro, Pai, de modo profundo, meu Deus. Que não nos satisfaçamos, meu Deus, com a voz dos homens, mas que possamos ouvir a tua santa voz, Pai, que nos instrui, Deus, que nos corrige, que nos chama ao arrependimento, Pai, que nos dá esperança, Pai, segurança. Nos ajuda, meu Deus, nos fortalecendo, fazendo com que nós possamos, meu Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas, Pai. Abre nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas do teu santo Evangelho. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a forma que nós nos vemos é muito diferente da forma que as outras pessoas nos veem. A gente, quando escuta às vezes alguém falando de nós, algo que ela não queria que nós ouvíssemos, a gente às vezes fica surpreso, a gente fica até chateado, porque a gente não esperava aquele tipo de coisa. Mas de fato, a gente tem uma impressão em relação a nós mesmos muito mais positiva, de modo geral, do que as pessoas elas nos enxergam. A gente enxerga bastante qualidade em nós e poucos defeitos. As pessoas que são afetadas principalmente pelos nossos defeitos, pelos nossos pecados, elas conseguem enxergar com muito mais clareza essas coisas, e às vezes quando elas dizem, isso nos magoa. Isso porque o nosso coração pecaminoso, a gente tem essa tendência de nos enxergarmos como grandes, como bons, como pessoas que as outras têm o prazer e o privilégio de nos termos como uma pessoa próxima. A gente está vendo aqui, irmãos, a história de João Batista, né, que nos acompanha desde o início do Evangelho de Lucas, que nós temos meditado, e aqui é basicamente o texto final, né, praticamente a última aparição de João Batista aqui no texto do Evangelho de Lucas. Lucas ele organizou a mensagem dele de uma forma diferente. Geralmente João Batista ele aparece depois, para ser falado a respeito de ele ter sido encarcerado. Lucas ele já mistura aqui essas questões, e a gente tem visto porque ele está fazendo questão de fechar aqui um ciclo. Ele começa o Evangelho basicamente falando a respeito do anúncio do nascimento de João Batista. Ele tem colocado o João Batista em paralelo aqui com o Senhor Jesus. Ele fala do anúncio do nascimento de João Batista e fala do anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Ele fala a respeito do nascimento de João Batista e vai falar também a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E aqui então ele começou o ministério de João Batista e ele vai encerrar para poder dar início
ao ministério do Senhor Jesus. Inclusive, o nosso texto faz essa conexão entre o ministério do Senhor Jesus e de João Batista. Né? Apesar de eles já terem se encontrado quando Jesus estava no ventre de Maria e João Batista estava no ventre da sua mãe também, agora eles vão se encontrar fisicamente, eles vão se encontrar pessoalmente. Vejam, irmãos, então, nos é dito aqui no texto, nós já começamos a meditar a respeito da pregação de João Batista na última meditação que nós fizemos aqui no começo do capítulo 3, e a mensagem dele era muito clara sobre arrependimento. A gente viu que a mensagem dele era clara, a mensagem dele era chamando todas as pessoas ao arrependimento, e era uma mensagem profunda. Veja, não era um simples chamado superficial, não era simplesmente dizer, olha, gente, nós precisamos nos arrepender, como geralmente nós falamos. Nós sabemos que somos pecadores e precisamos então nos arrepender dos nossos pecados. Não, nós vimos, irmãos, que João Batista ele chamou até mesmo aqueles que já eram parte do povo de Deus para se purificarem, para reconhecerem a sua impureza. O batismo ele só era realizado para aqueles que estavam se convertendo depois de adultos, aqueles que estavam se convertendo que não faziam parte do povo de Deus e estavam então ingressando entre os judeus, ia fazer parte do povo de Deus. Mas João Batista ele chama aquelas pessoas que já eram puras, já eram purificadas aos seus próprios olhos, porque elas tinham sido circuncidadas na infância, porque elas já faziam parte do povo de Deus, porque eram filhos de Abraão. E ele diz, vocês precisam se arrepender. Não adianta você falar da sua origem. Ele diz, olha, vocês estão falando aí que vocês são filhos de Abraão, Deus pode suscitar até mesmo dessas pedras aqui, filhos de Abraão. Vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. E o arrependimento não era uma coisa da boca para fora. Eles iam ali como um símbolo desse arrependimento, entrar ali na água e serem batizados, mas também eles precisariam demonstrar uma mudança de vida. É nisso que João Batista insiste muito. Ele diz, vão lá e produzam frutos dignos de arrependimento. E a resposta do povo, irmãos, em arrependimento, que poucas vezes isso acontece, infelizmente, na história do Antigo Testamento, o povo realmente se arrepender dos seus pecados. A gente vê aqui que o povo ouviu a voz de Deus através de João Batista e perguntou, o que é que a gente faz então? A gente viu que não só judeus, mas até mesmo pessoas que não eram do povo de Deus, soldados romanos aqui. A gente vê eles clamando e perguntando, pedindo instrução a João Batista sobre como eles deveriam proceder a partir de agora, como eles vão viver, o que é que eles vão fazer então agora para demonstrar o arrependimento deles. E então a Bíblia nos fala que João Batista ele deu instruções específicas para cada tipo de pessoa diferente. Ou seja, irmãos, eu e você nós precisamos olhar dentro do nosso coração e sabermos o que realmente tem nos tentado, e a gente tem que arrancar isso do nosso coração. Nós não devemos dar espaço nenhum para o pecado em nossas vidas. Perdão. Veja então, irmãos, aqui depois então desse contexto todo da pregação de João Batista, dele ter chamado as pessoas ao arrependimento, dele ter dito que elas deveriam demonstrar em suas vidas a transformação do Evangelho, a gente vê no versículo 15 então, que nós lemos, que o povo, eles olharam com uma expectativa muito alta para João Batista. Veja que João Batista é o contrário daquilo que eu acabei de dizer para vocês, irmãos, que ele não tinha uma visão mais alta de si mesmo do que as pessoas tinham dele. Pelo contrário, a expectativa que as pessoas tinham, e Lucas ele é o único que registra isso de modo claro, que as pessoas de modo geral tinham essa expectativa de que João Batista fosse talvez o próprio Cristo. Veja, ele diz, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Imagina, irmãos, pare para pensar, reflita sobre isso que é dito na palavra de Deus. O que foi dito a respeito de João Batista. Veja, as pessoas olharam para esse homem, pecador, e ficaram se questionando se ele não seria o próprio Cristo. Reflita, vai para pensar um pouco sobre isso, porque a gente não pode olhar para João Batista como uma pessoa específica que foi levantada por Deus. De fato, ele teve uma missão específica em sua vida, mas toda a igreja, irmãos, deveria ser como João Batista. João Batista ele é exatamente aquilo que a igreja deveria ser. João Batista ele é o representante de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele é o representante do povo de Deus da Antiga Aliança, mas também ele é aquilo que eu e você nós deveríamos buscar ser. Porque, veja, é assim que é dito no livro de Atos a respeito da igreja, que eles vão ser chamados cristãos pela primeira vez, justamente porque eles, em alguma medida, se pareciam com Cristo. João Batista, então, ele é confundido com o próprio Cristo.
pessoas se perguntam se ele não seria o próprio Cristo. Será que alguém passaria pela cabeça de alguém confundir você com o Senhor Jesus? Será que pela vida que nós temos vivido, irmãos, alguém seria capaz de passar pela cabeça dessa pessoa e confundir-nos com o próprio Senhor Jesus Cristo? Veja que por que as pessoas confundiam ele com Cristo, irmãos? Porque as pessoas conseguiam olhar na vida dele, a vida de uma pessoa completamente dedicada a Deus. Veja, a forma que ele se vestia, a forma que ele se alimentava, a forma que ele falava, a forma que ele vivia, fazia com que as pessoas se questionassem se ele não seria o próprio Senhor Jesus. Veja que essas pessoas aqui, irmãos, não necessariamente teriam acesso a informações que eu e vocês, nós temos a respeito da vida de João. João, ele não cresceu numa cidade, no centro da cidade. As pessoas provavelmente não tinham acesso às informações que nós temos a respeito do anúncio do nascimento dele, que um anjo veio para anunciar o seu nascimento. Não é por causa disso que as pessoas estão achando que ele é o próprio Cristo. Não é porque a mãe dele era estéril. Ou seja, não é porque milagres foram realizados em sua vida, que as pessoas estão confundindo ele com Cristo. Mas justamente pela forma que ele vivia aqui nesse mundo, as pessoas confundiam ele com o próprio Cristo. Mas veja, diferente, irmãos, do que hoje, as pessoas que querem elas mesmas se colocarem no lugar de Jesus Cristo, a forma que João reage a esse pensamento das pessoas é o contrário. Veja, ele diz, versículo 16: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, irmãos, ele para, e veja que ele fala aqui parecido com Jesus, a forma dele de falar, né? Jesus, ele inicia algumas das suas frases mais importantes que ele fala na Bíblia, em verdade vos digo. E a gente vê aqui que João Batista diz, eu, na verdade, ele vai explicar quem ele é. Ele diz, de fato, eu fui enviado por Deus, eu estou aqui batizando vocês com água. Mas o batismo com água, irmãos, ele é um símbolo de algo mais profundo que precisa acontecer em nosso coração. Ele diz, eu batizo vocês com água. Ele diz, mas depois de mim, mas em seguida, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Ele diz, eu não sou o Cristo. Ele está dizendo, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador. Ele diz, o que eu faço com vocês, eu não tenho o poder de transformar o coração de vocês, eu não tenho o poder de lavar o coração de vocês. Ele diz, mas vai vir um, que ele tem exatamente esse poder. Ele tem o poder de transformar o coração de vocês, ele tem o poder de lavar o coração de vocês. Eu batizo vocês com água. Ele diz, mas vem um que é mais poderoso do que eu. E veja, irmãos, ele diz, ele vem um que é mais poderoso do que eu. Ou seja, eu sou grande, realmente eu sou um cara muito grande, eu sou um cara muito importante, mas vem um que é maior do que eu. Não, irmãos, ele diz, esse que vem que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E veja, irmão, João Batista não é uma pessoa exagerada. Veja, João Batista não é uma pessoa que tem um discurso que é além daquilo que é real. Veja, ele não está dando uma aqui de humilde ou uma falsa humildade, ele está expressando. Ele está falando aquilo que ele sabe, aquilo que é a realidade. Aquilo que, veja, quando ele perguntava no ventre materno, ele adorou aquele que viria depois dele. Ele diz, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Vejamos, o que significa isso? Não ser digno de desatar as correias das sandálias. Esse era o trabalho, o serviço do servo mais humilde da casa, que era lavar os pés uma visita que chegava ao dono da casa. E ele diz, eu não sou digno, não é nem que eu não sou digno de lavar os pés dele, nem de começar o serviço, nem de desatar a sandália dele para poder lavar os pés. Ou seja, ele sendo o dono da casa, ele sendo a pessoa importante que é digna de que sirvam a ele, eu não sou digno de servi-lo, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele para que o pé dele seja lavado, para que o pé dele fique limpo. Eu não sou digno nem de tocar no seu pé. É o que João fala, irmãos. Imagina
a profundidade disso que esse homem está falando. E eu quero que você pense que, veja, ele já é uma celebridade aqui, se a gente puder falar. Ele é o homem do momento. Ele é a pessoa que está todo mundo comentando sobre ele e achando que até ele pode ser o próprio Cristo. Mas veja como é que ele se enxerga. O que é que ele fala a respeito dele mesmo? Quando muitos outros já teriam deixado seu coração se encher de vaidade e dizer, olha que obra maravilhosa que Deus tem realizado através de mim. Veja do que eu sou capaz. Veja, eu estou fazendo soldados romanos aqui, eles estão circulando diante do nosso Deus. Quando foi que isso foi feito pelos profetas do passado? Quando foi que qualquer sacerdote ou sumo sacerdote fez algo parecido com isso que Deus está realizando através de mim? Então, irmãos, ele não se enxerga como grande, apesar de Deus estar agindo poderosamente através da sua vida. Ele diz, eu não sou digno de servir a esse Deus. Eu não sou digno de servir a esse que vem após mim. Veja, irmãos, a palavra de Deus nos diz, que o Evangelho de Lucas vai relatar isso mais na frente, que quando eu e você, a gente fizer tudo o que nosso Senhor mandar, eu e você, a gente deve olhar para nós mesmos e dizer, como nós somos servos inúteis. Eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas aquilo que me foi mandado fazer. Eu não tenho nenhum mérito. Tudo que eu fiz foi simplesmente a minha obrigação. Eu não tenho que desejar ou esperar nada do meu Senhor por ter feito exatamente aquilo que é a minha obrigação que eu faça. Veja, não, ele olha para si, ele se enxerga, apesar de o próprio Senhor Jesus dizer a respeito dele. O que é que o Senhor Jesus diz a respeito de João Batista, irmãos? Nascido de mulher, não existe ninguém maior do que ele. Mas como é que ele se enxerga? Ele diz, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias do Cristo. Vocês estão me confundindo com ele. Vocês estão pensando que eu posso ser o Cristo. Eu não sou digno nem de servir, fazer o serviço mais humilde, mais insignificante. Eu não sou digno de fazer isso pelo Senhor. Ele diz, porque ele, veja como é a diferença de mim para ele. Eu consigo fazer um símbolo, um sinal, um batismo com água, mas ele consegue, ele é capaz de batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele consegue transformar o coração de vocês, ele consegue fazer com que o próprio Espírito de Deus habite no coração de vocês. Ele diz, ele é capaz também de batizar vocês com fogo. Essa expressão com fogo, irmãos, na Bíblia, o fogo ele tanto pode ser usado para se referir à condenação. Geralmente, quase sempre a Bíblia, o fogo vai representar a condenação, mas o fogo também pode ser usado na Bíblia para falar a respeito de purificação. Nesse caso aqui, a gente consegue entender pelo contexto que o fogo aqui está falando justamente a respeito de condenação. Por quê? Porque no versículo seguinte ele vai dizer, a sua pá, ou seja, está falando a respeito do Cristo, do Senhor, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha de fogo inextinguível. Veja, ele está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Ele diz, o batismo com o Espírito Santo é o quê? Ele está falando a respeito da purificação, de Deus colher os grãos, Deus fazer a colheita, aquilo que realmente é uma substância, aquilo que realmente é importante, aquilo que é o fruto, ele vai retirar, ou seja, o Espírito Santo vai operar nessas pessoas. Ele diz, o fogo é aquilo que não presta, vai ser completamente destruído. Também a gente consegue ver, se a gente for olhar no Evangelho de Marcos, o texto que vai falar exatamente a mesma coisa aqui, quando o João Batista está falando, ele não vai falar de fogo, ele vai falar que a gente só vai ser batizado com o Espírito Santo, e aí ele também não vai falar dessa questão de destruição, de que a palha vai ser destruída no fogo inextinguível. Então, ou seja, o Espírito Santo está representando a colheita, recolher o trigo, e o fogo está representando a destruição do fogo inextinguível. Veja, irmãos, que João Batista ele tem essa mensagem poderosa, que é clara e que não engana as pessoas. Veja, ele não vem com uma mensagem de salvação que oculta a condenação. O evangelho que João Batista prega não é o evangelho do Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, ele vai ficar muito triste se você não quiser servi-lo. Veja, o evangelho de João Batista é o evangelho completo, é o evangelho que diz, olha, há salvação em Deus, mas também há condenação eterna para aqueles que permanecerem no seu estado de rebelião. É interessante, irmãos, porque João ele não
falou uma mensagem que era aquela que a gente poderia dizer que é a mensagem que geralmente atrai as pessoas, não apenas no nosso tempo, né? Não é uma exclusividade do nosso tempo as pessoas quererem ouvir um evangelho parcial ou um evangelho mentiroso. A gente vê que desde o Antigo Testamento já existiam os falsos profetas, né? Desde Satanás no Jardim do Éden e tantos outros que seguiram o caminho de Satanás, que tinham essa mensagem de dizer, olha, vai em paz, vai que Deus quer o teu bem, que Deus vai fazer coisa boa. E a Bíblia adverte sobre os falsos profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Mas João Batista, ele pregou a mensagem verdadeira, irmãos. Ele não se exaltava acima de Deus, colocando a ênfase em quem ele era. Pelo contrário, ele chamava as pessoas ao arrependimento, para que elas se voltassem ao Deus vivo e verdadeiro. E ele também, irmãos, dizia a mensagem completa do Evangelho, falando que há também condenação, se eu e você, nós quisermos virar as costas, irmãos, para a palavra do nosso Deus. Vejam, e aí então, no versículo 18 é muito interessante, porque ele resume a forma que João Batista pregava o Evangelho. E veja como era então a forma que João Batista pregava o Evangelho. Ele diz assim, versículo 18, pois com muitas outras exortações anunciava o Evangelho ao povo. Veja como é que João Batista anunciava o Evangelho ao povo, irmãos, através de exortações. Veja que João Batista, a vida dele era para glorificar a Deus. Veja que quando as pessoas, até mesmo quando elas perguntaram se ele era Cristo, ele não perdeu a oportunidade de proclamar o Evangelho para aquelas pessoas. As pessoas perguntaram, você é o Cristo? As pessoas estavam pensando, você é o Cristo? E o que é que ele diz? Ele diz, eu não sou, e quando o Cristo vier, ele vai fazer isso, vai trazer salvação e vai trazer condenação sobre a vida de vocês. Ele não simplesmente nos oportuna para dizer, não, que é isso, calma gente, eu não sou o Cristo, sabe, vocês estão me vendo aqui, mas eu não sou esse Jesus, e ponto final. Ele, além de ter dito que não era o Cristo, ele usou essa oportunidade para exortar as pessoas, para proclamar o Evangelho para elas. E veja que é assim que é resumido no versículo 18, a forma que João Batista pregava. Ele exortava, através de muitas exortações, a Bíblia nos diz, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. O que significa exortação, irmãos? Exortação, a palavra significa você chamar a atenção das pessoas para algo. Você chamar a atenção, você pegar a atenção das pessoas, você colocar em algo muito importante para que elas possam observar. Ou seja, ele usava, irmãos, de palavras duras. Nós vimos, ele chamava as pessoas de raça de víbora, mas a gente vê que ele chamava a atenção das pessoas para que elas pudessem enxergar a realidade. Que apesar de nós dizermos, irmãos, apesar da maioria das pessoas se dizerem filhos de Deus, elas se comportam como se fossem filhos do próprio Satanás, da própria serpente. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa se voltar a Deus. Mas veja, irmãos, como o Senhor Deus, ele operou na vida de João Batista. Ele permitiu que ele tivesse o privilégio que nenhum outro profeta teve, de tantas pessoas ouvirem a sua voz e desejarem ouvir, perguntar para ele, pedir instrução para ele e obedecerem aquilo que ele está dizendo. Mas também Deus deu o privilégio também de que João Batista sofresse pelo Evangelho. Versículo 19 diz, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a lhe lançar João no cárcere. Veja, irmãos, João Batista, ele pregava o Evangelho e ele não falava o Evangelho do jeito que deveria ser dito, apenas quando pessoas que não podiam ofender, que não podiam fazer mal a ele, estavam ouvindo. A gente vê que ele falava aos próprios soldados que poderiam matá-lo. Ele falava a verdade do Evangelho, a necessidade que eles tinham de arrependimento. Mas mesmo diante dos reis, mesmo diante de autoridades maiores ainda, a gente vê que João Batista ele não se acovardou. Veja que esse homem, irmãos, não é que ele apenas era uma autoridade, né? A gente chama Herodes de rei, esse era o título que ele é usado na Bíblia às vezes para falar a respeito dessa família, mas ele não era um rei de fato, né? Ele estava debaixo do Império Romano. Mas veja que ele era um homem, essa família era a família de homens perversos, né? O pai desse Herodes aqui é aquele que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para poder matar o Senhor Jesus. E ele aqui as suas maldades não eram menores do que as maldades do seu pai. A gente vê, inclusive, o texto aqui fala claramente que ele fazia muitas maldades. João Batista o repreendia por todas essas maldades. Vejam, irmãos,
Bíblia diz que todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito eram alvos de repreensão, ou seja, era alvo da exaltação de João Batista. E ele cita uma maldade específica aqui, a respeito de Herodias, a mulher de seu irmão, né, que Herodes aqui, ele tinha um outro irmão que também chamava Herodes, que era Filipe, que eles eram casados, cada um com sua esposa, e eles decidiram se divorciar da sua esposa e trocar de mulher. Então ele estava agora casado com a mulher do seu irmão, que na verdade ela era filha de uma tia deles, de um tio deles. Então era parente, não, esse casamento não deveria existir por causa do grau de parentesco. E pior ainda, quando um irmão se divorcia para poder o outro irmão se casar com essa mulher. Então João Batista ele ficou indignado com tamanha abominação que estava sendo praticada pelos Herodes. E ele então exortou, repreendeu eles por conta dessas maldades. E a Bíblia nos diz que o que ele conseguiu com isso, irmãos, foi ser preso. Ele foi lançado no cárcere. Ou seja, ele foi preso, ele sofreu, e o cárcere, irmão, não era a cadeia naquela época, não era como a cadeia hoje, né, que o preso vai receber as refeições tudo direitinho, né, e vai ter auxílio para a família dele que vai ficar solta, e todos os benefícios que ele puder ter hoje, né, mais benefícios do que um trabalhador muitas vezes recebe. Pelo contrário, ele ia sofrer, ele ia passar fome, ele ia passar calor, ele ia sofrer de várias formas possíveis, e nós sabemos como termina a vida de João Batista por causa desse aprisionamento, que foi consequência dele ter proclamado a verdade do Evangelho. Mas veja, irmãos, como Deus ele é gracioso em todas as coisas com João Batista. Chamou esse homem para poder servir de modo tão grandioso. Tantas pessoas tiveram sua vida transformada pelo ministério, pela pregação de João Batista. E apesar dele dizer, irmãos, que ele não era digno de desatar as correias da sandália de Jesus, veja que o texto nos registra no versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Veja, irmãos, João Batista, ele falou que ele não era digno de desatar a correia da sandália de Jesus. E de fato ele não o era. Mas a Bíblia fala, irmãos, que nosso Deus ele é gracioso conosco. Apesar de nós não sermos dignos de servir, ele nos dá esse privilégio glorioso de servir a ele. E João Batista então teve esse privilégio glorioso, irmãos, de batizar o próprio Senhor Jesus. Veja que agora, né, essas histórias são unidas, né, estão ali um próximo ao outro, não só próximo, mas um pegando o outro, um batizando o outro. E a Bíblia nos diz que Jesus foi batizado junto com todo o povo. Lucas ele não faz questão de nos relatar isso, né, mas há uma discussão, há uma conversa, né, entre Jesus e João quando ele vai ser batizado. E João justamente reconhecendo: eu preciso de ti, eu preciso ir a ti, e você é que vem a mim. Eu preciso ser batizado por você, e você vem me batizar. E a forma que é registrado aqui no Evangelho de Lucas é: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Veja, Jesus aqui ele é tratado como qualquer um do povo. Assim como era batizado todo mundo, Jesus foi batizado também. E, né, no caso aqui, João Batista, que é o menor, que não é digno, está batizando aquele que é o maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, obviamente não entrou nessa água, não foi lavado porque precisava ser purificado, não foi lavado porque precisava se arrepender, pelo contrário. E o motivo então é esse da relutância, principalmente de João Batista para batizar Jesus, porque veja, ele está aqui chamando os alvos do seu batismo de raça de víbora. Ele está aqui chamando as pessoas que são alvos do seu batismo ao arrependimento. E quem aparece entre aqueles que vão ser batizados? O próprio Senhor Jesus, irmãos. E finalmente, então, agora Jesus aparece como um homem adulto. E quando ele aparece, a primeira aparição dele não é ensinando gloriosamente, não é realizando um grande milagre, mas é participando de um ritual de batismo,
que representa o arrependimento, que representa a necessidade do arrependimento daquela pessoa que está sendo batizada. Apesar de Jesus ser perfeito, irmãos, ele não precisar ser batizado, não precisar ser purificado, ele foi aquela água como um símbolo, não um símbolo do seu arrependimento, mas um símbolo da necessidade, irmãos, que nós temos que Jesus ele vá ali e ele pegue as impurezas que nós deixamos naquela água. Ele foi batizado aqui, irmãos, para tomar sobre si as águas nas quais o seu povo foi lavado do pecado. Ele então toma sobre si aquilo que limpou o seu povo, mas que agora estava sujo. Ele agora vem para poder tomar as impurezas do seu povo. Mas veja, irmãos, que é muito interessante porque é a primeira vez que a Bíblia vai falar a respeito de Jesus como homem. Ele vai dar início ao seu ministério a partir de agora, depois desse batismo. E o que Jesus estava fazendo, irmão, no momento do batismo? A Bíblia diz que ele estava orando. Jesus estava orando. Veja que Lucas é o único que faz questão de registrar isso. Os outros evangelhos não registram o fato que Jesus estava orando quando ele foi batizado. Mas nunca vai fazer questão de registrar toda a vida de oração do Senhor Jesus. Veja se Jesus, que não tinha necessidade, irmãos, de ser batizado. Jesus que não tinha necessidade, irmãos, ele é o próprio Deus. Ele não precisaria orar como nós não precisamos orar para se comunicar com o Pai. Ele é o próprio Deus. Mas ele estava orando. Imagina o quanto que eu e você nós não devemos buscar orar constantemente. Vejam o que acontece, irmãos, quando Jesus ora. Quando ele estava orando, a Bíblia faz questão de dizer isso. Estando ele a orar, o céu se abriu. Exatamente isso que acontece, irmãos, quando nós oramos. Quando nós oramos, o céu se abre e a gente pode falar com o próprio Deus. A gente pode falar com o próprio Senhor do universo quando nós oramos. Veja, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Quando nós oramos, irmãos, nós somos alvos do Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia diz, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho, em quem eu me encontro todo o meu prazer. É o que Deus fala para Jesus. Veja, o texto começa com uma pergunta, com um questionamento por parte das pessoas. Será que esse homem aí, será que João Batista ele é o Cristo? E o texto termina de Deus respondendo a pergunta desses homens: quem é? Quem é o Cristo? Cristo é Jesus, o Filho amado de Deus, em que Deus encontra todo o seu prazer. E veja, Deus pegou esse filho dele, em que ele encontra todo o prazer, e fez esse seu filho ser batizado, e fez esse seu filho interceder por nós, fez esse filho de Deus sofrer e passar por tudo que ele vai passar, para que eu e você nós possamos ser salvos. Veja, Deus, ele olha para Jesus e diz: ele é meu filho amado, em quem eu sinto todo o meu prazer. Apesar de Jesus, irmãos, ter uma vida tão difícil que vai começar agora, veja qual é a primeira coisa que vai acontecer depois que Deus declara que Jesus é o Filho amado de Deus. A gente vai ver que é justamente a tentação de Jesus. É quando Jesus vai ser tentado, é logo em seguida dele ser declarado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e é declarado no céu que ele é o Filho de Deus, que Deus tem todo o prazer nele, e ainda assim ele vai ser tentado. Veja, irmãos, que eu e vocês, a gente não deve importar para nós como a gente se enxerga, nem como as pessoas nos enxergam. Não deve importar para nós nem mesmo as circunstâncias pelas quais nós estamos passando na vida. A única coisa que importa, na verdade, é se nós somos filhos de Deus. É se eu e vocês, nós somos alvos de tudo isso que Jesus Cristo fez aqui na cruz do Calvário. Porque veja, por mais que nós sejamos indignos, como João Batista declarou que era de fato, mas ainda assim Deus nos dá o privilégio de sermos seus filhos. Não apenas de servi-lo,
Não apenas de batizar o Filho de Deus, mas de nós sermos seus filhos. Veja, irmãos, que privilégio maravilhoso. Veja que evangelho glorioso. Esse evangelho em que o Filho de Deus, ele vem ao mundo para que eu e você, nós também possamos ser chamados filhos de Deus. O Filho de Deus foi batizado para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos. O Filho de Deus veio para servir, mas para nos transformar em filhos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.